Oi, oi. Boa noite. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 24. 5, do 21 ao 24. Diz assim o texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém. Senhor, nós rogamos a Tua graça e o Teu favor sobre a nossa vida. O Senhor sabe que a Tua igreja aqui reunida foi trazida pelo próprio Senhor para celebrar e cantar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Como parte deste culto que prestamos ao Senhor, queremos ouvir a Tua voz falando conosco, nos edificando, nos transformando, nos aperfeiçoando, Deus, neste processo de santificação que terminará no dia que estivermos diante do Senhor. Queremos louvar o Teu nome, Te bendizer e pedir a Tua graça sobre a nossa vida nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, as famílias enfrentam problemas em todas as eras. Os problemas, as dificuldades e as lutas são coisas que caracterizam a vida de um ser humano no mundo em pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não tem jeito. Desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento também entrou, as dificuldades também entraram. Por consequência do pecado de Adão e Eva, de forma bem imediata, um animal precisou morrer para que Deus providenciasse roupa, vestimenta para Adão e Eva. Então o sofrimento, as lutas, as dificuldades caracterizam a vida sobre a face da terra. Acontece que esses sofrimentos, essas lutas e essas dificuldades que afetam em especial a família, elas mudam de forma no decorrer dos anos, como todos os outros problemas que nós enfrentamos. Então, o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade, minha e sua e do resto da humanidade, é a dureza do nosso coração. Nós temos um coração muito duro, que muitas vezes não quer se curvar diante de Deus, não quer se curvar diante da sua vontade, um coração extremamente egoísta inúmeras vezes. Isso é o que está na raiz de todo problema, de toda dificuldade que a humanidade enfrenta, a dureza do nosso coração. Mas essa dureza do nosso coração, que está na raiz, que está na base, se manifesta de forma diferente em cada época. Cada época enfrenta suas dificuldades. Em cada época, o homem consegue, pela dureza do seu coração e pelo afastamento de Deus, demonstrar isso de uma forma diferente. Então agora, no século 21, uma das formas que nós mais expressamos o nosso distanciamento de Deus é a falta de referencial. Nós vivemos um momento onde cada um tem a sua verdade e preza por ela. Então você chamar algo para ser o seu referencial é extremamente complicado, é extremamente difícil. As pessoas têm dificuldade em lidar com isso. Por exemplo, qual seria o nosso referencial, qual seria o padrão para nós lidarmos com a política? Como é que o cristão deveria lidar com a política? Ele deveria se candidatar? Ele não deveria? Eleito, como ele deveria se comportar? Qual é o padrão para criar filhos? É comum em conversas a gente dizer assim: não tem uma receita para se criar filhos de forma perfeita, de forma correta. Qual é o padrão para ser uma boa mãe? Como é que se é uma boa mãe? Um bom pai? Como é que se é um bom marido, um bom filho, um bom funcionário? Está
Está escrito em algum lugar como é que a gente deve ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom esposo? Sim, está escrito na Bíblia. A Bíblia estabelece princípios para isso. Só que, como eu estava dizendo a vocês no começo, o nosso coração é muito duro e a gente inventa um bocado de desculpa, inventa um bocado de si, para não se curvar aquilo que é a orientação bíblica. E essa falta de referencial, irmãos, tem prejudicado muito e muito e muito as famílias. Não é pouco, não é pouco, tem prejudicado de verdade. Por quê? Porque não se tem uma base para se discutir. Por exemplo, se você acabou casando com uma pessoa que não conhece a Cristo, com uma pessoa que não é cristã, e aí chega no domingo de manhã e você chama esta pessoa para ir para a igreja, e ela olha para você e diz assim: de novo? A gente não foi lá domingo passado, de manhã e de noite, por sinal, você já quer ir de novo? Você não acha que isso é muito bitolado, não? Isso é um negócio assim muito estranho, não? A gente acabou de chegar de lá, a gente esteve lá domingo o dia todo. Você ainda foi terça-feira, não foi? E já quer ir de novo? Isso é um tipo de conversa que só vai existir em um casal misto, né? Imagina-se, em um casal misto, aonde um deles não conhece a Cristo e não entende a relevância e a importância de cultuar, de adorar, de viver em comunidade. Quando é um casal cristão, que um dos dois diz isso, o outro vai lembrar: sim, nós estivemos lá domingo passado, e hoje é domingo de novo, glória a Deus. Chegou novamente o dia de nos reunirmos e cultuarmos ao Senhor. Há um referencial bíblico, há um ponto único para se apelar. Você vai poder apresentar para o outro aquilo que é a orientação bíblica para a nossa vida. Você vai poder abrir a carta aos Hebreus e dizer assim: irmão, você precisa congregar. É o que está escrito. Então, assim, há um referencial. Mas, quando nós perdemos esse referencial, fica extremamente complicado discutir qualquer coisa. Casamento, então. Família, nem se fala. É difícil, é extremamente difícil discutir essas coisas. Esse é um ponto. Logo após, na semana passada, nós discutimos Efésios 5, né, do 18 até o 21. E Paulo faz um contraste entre aquilo que é causado pela embriaguez, que é o descontrole, e ele diz: não faça isso, não se embriague, você vai perder o controle e fazer o que não deve. Pelo contrário, se encha do Espírito. E aí ele começa a explicar aos irmãos como se encher do Espírito. E ele diz: falando entre vós com salmos e hinos, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus. E no versículo 21 ele diz: sujeitando-se uns aos outros. É um dos modos que ele explica como nós somos cheios do Espírito Santo, como nós manifestamos que o Espírito Santo habita o nosso coração. Como? Falando com salmos e hinos, louvando a Deus de coração, dando sempre graças a Deus e se sujeitando uns aos outros. Aqui entra o nosso ponto de discussão dessa noite. O versículo 21, irmãos, que nessa versão da Bíblia que a gente usa, que é a Almeida Revista e Atualizada, o versículo 21 está colocado no parágrafo anterior. Se você olhar isso a Bíblia, você vai ver que é no parágrafo anterior que ele está inserido. Na verdade, no versículo 22, quando vai começar o versículo 22, acho que na sua Bíblia tem assim: o lar cristão, marido e mulher. Como vocês sabem, essa descrição, essa parte em negrito, essa epígrafe, não é Bíblia. Vocês sabem disso, né? Isso aí não é Bíblia. Isso aí foi colocado pela editora. No caso da minha Bíblia, a SBB, a Sociedade Bíblica Brasileira. Então, cada editora pode mudar este título, porque esse título não é Bíblia. E não somente o título, mas algumas vezes a arrumação. Então vejam, na realidade, quando o apóstolo está falando sobre sujeitar-se um ao outro, no original não tem essa divisão, não tem essa separação para depois vir o lar cristão, marido e mulher. Não tem.
o versículo 21 está unido com o versículo 22, como a gente vê em algumas versões. Tem uma versão da Bíblia conhecida como a Bíblia de Jerusalém. Ela foi, ao meu ver, foi uma das que melhor traduziu esse parágrafo. Ela junta o versículo 21 com os outros e traduz assim. Isso é a Bíblia de Jerusalém. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos, como ao Senhor. Porque no original não tem o verbo submeter-se no versículo 22. Esse verbo está apenas no versículo 21. E é o que ele diz: sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 22. As mulheres, cada uma ao seu próprio marido. As mulheres o sejam ao seu próprio marido. Então entendam, irmãos, Paulo começa dizendo que nós precisamos nos submetermos uns aos outros. É o que nós conversamos aqui domingo, é sobre o que nós falamos domingo. Nós nos submetemos uns aos outros quando aconselhamos uns aos outros, quando entendemos a vida em comunidade, quando entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo, e por isso nos submetemos à orientação que o Espírito Santo traz sobre toda a igreja, aquilo que é comum para nós como igreja. Nesse sentido, todos nós somos submissos uns aos outros. Por exemplo, digamos que uma mãe chegue para o filho e dê a ele alguma orientação que não seja realmente cristã, que não seja muito piedosa. O filho cristão vai poder olhar para sua mãe e dizer: mãe, não dá para fazer assim. Nós não devemos fazer assim, porque isso não agrada a Deus. E a mãe precisa se submeter a isso que o filho falou. Por quê? Porque ela está se submetendo e se curvando à orientação bíblica. Entendem? Então, nesse sentido que Paulo está dizendo aqui no versículo 21, eu e você vamos sempre nos submeter à orientação bíblica que é dada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é o fato de o pastor pensar de uma forma que um irmão não pode confrontá-lo e dizer: pastor, eu não acho que esse seja o melhor caminho. Eu não acho que isso expresse aquilo que é a vontade de Deus para a nossa igreja por causa disso, disso e disso. E seja lá quem for, essa pessoa precisa se submeter a essa argumentação, porque a argumentação é bíblica. Ele está se submetendo não à pessoa que falou. Independente se essa pessoa é mãe, é pai, é filho, é esposa, é amigo, ou seja lá o que for, a pessoa precisa se submeter. Seja o filho orientando a mãe, seja a mãe orientando o filho, seja o marido orientando a esposa orientando o marido. É necessário que todos nós nos submetamos uns aos outros, e diz aqui o texto no versículo 21. Façamos isso no temor de Cristo. Essa submissão não é com medo de sofrermos alguma punição. Essa submissão que nós precisamos ter um ao outro não é com receio de um castigo, não é com receio do que possa acontecer, mas como diz ele aqui no final do versículo 21, é no temor de Cristo. Por que é que o pai precisa se submeter à orientação do seu filho, mesmo sendo seu filho? Mesmo sendo ele um adolescente e o pai sendo uma pessoa madura, por que ele precisa se submeter? Porque a orientação é da palavra de Deus. Porque nele, no pai e no filho, precisam existir o temor de Cristo. É por isso que eu e você precisamos nos submetermos uns aos outros sob a orientação da palavra de Deus. Não uma orientação a meros caprichos. Eu não estou falando de um capricho, sabe? Eu não estou falando de uma coisa que nós não tenhamos uma orientação clara na palavra de Deus. Mas eu estou falando de quando a palavra nos orienta de forma clara, de forma inequívoca, e que nós somos confrontados por um irmão, quem quer que seja, seja ele idoso, seja ele novo, nós precisamos nos submeter. É nesse sentido que um jovem pode conversar com um ancião, pode conversar de forma respeitosa com um irmão de 80 anos, ele sendo um jovem de 20, de 22, de 18, e orientar esse ancião,
Percebem, irmãos? Por que é que ele pode fazer isso? Porque isso é feito no temor de Cristo. Porque aquele ancião, apesar dos 80 anos dele, ele precisa se submeter à palavra de Cristo, que aquele jovem vai estar falando naquele momento. Então essa submissão é no temor de Cristo. É isso que eu e você precisamos entender. E precisamos viver esse tipo de submissão uns aos outros. Como o próprio Paulo diz aqui no versículo 21. Precisamos viver esse tipo de submissão. A partir do versículo 22, então, Paulo começa a esclarecer melhor, ele começa a especificar como essa submissão vai se aplicar em algumas esferas da vida familiar e da vida social. Por exemplo, se você puder manter a sua Bíblia aberta, Efésios 5, 22 a 24, ele diz que essa submissão deve ser aplicada, deve ser oferecida pelas mulheres aos seus maridos. As mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. Nos versículos 25 ao 33, aí do capítulo 5, ele diz como os maridos devem se submeter às suas mulheres, amando-as de forma sacrificial. De forma sacrificial, independente se ela merece, independente se você julga que ela merece ou não merece. Ele precisa se submeter a Cristo, e precisa fazer isso amando a sua esposa de forma sacrificial. Os filhos precisam se submeter aos pais. Está aí no capítulo 6, os versículos 1 ao 3. Os filhos precisam se submeter aos pais como? Obedecendo aos pais no temor do Senhor. O filho precisa honrar o pai, precisa honrar a mãe, e ele ainda chega a acrescentar que esse é o primeiro mandamento com promessa. É a forma dos filhos cumprirem a palavra de Deus, submetendo-se não somente à orientação da comunidade, mas à orientação específica de seus pais. Como é que ele faz isso? Obedecendo a seus pais. Os pais precisam se submeter aos seus filhos. Como? Diz a Bíblia aí, capítulo 6 de Efésios, versículo 6. Os pais precisam não provocar os seus filhos à ira. Precisam levar isso com seriedade. Não é por ser filho, não é por ser criança, não é por ser adolescente, ou seja lá o que for, que você tem liberdade de dizer o que quiser, de fazer o que quiser, de dar qualquer tipo de ordem, de desacatar. Não deve. Estão vendo, irmãos, a orientação bíblica como é clara? Os filhos precisam se submeter aos pais. De que forma? Não os provocando a ira. De que forma? Criando-os no temor e na admoestação do Senhor. E ele vai mais adiante. Os empregados precisam se submeter aos seus patrões. Está aí no capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, como é que ele vai se submeter ao seu patrão? Obedecendo a ele segundo a carne, obedecendo com temor, fazendo isso com sinceridade de coração, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É assim que o empregado se submete a Cristo que dá a ordem, e faz isso se submetendo ao seu patrão. O patrão precisa se submeter ao seu empregado. Como? Está aí capítulo 6, versículo 9 de Efésios. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E ele lembra aos patrões, lembra aqueles que têm autoridade de tirar o seu emprego, de tirar o seu sustento. E o apóstolo diz: você precisa se submeter ao seu empregado, você precisa tratá-lo com decência, você precisa entender que apesar de você estar acima dele na empresa, há um Deus que está no céu, acima de você, e que esse Deus que está no céu não faz acepção de pessoas. Ele não se preocupa com quanto você tem na sua conta e quanto o empregado tem na conta dele. E por isso ele diz: submeta-se ao seu empregado, trate ele com decência, sabendo que há um Deus no céu, que é Senhor dele e é Senhor seu também. Nós vamos falar sobre cada um desses tópicos.
é óbvio, em outros domingos, né? Em outras semanas. Hoje nós vamos discutir apenas a submissão da esposa ao seu marido, que está no capítulo 5, os versículos 22 até o versículo 24. Primeiro, tentar esclarecer para vocês, irmãos, que a palavra que está aí escrita é submissão, não é outra. Não tem outra palavra. Alguém já disse assim, talvez o tradutor não tenha usado a palavra mais adequada, a palavra mais correta. Irmão, você pode pegar a versão bíblica que você quiser. A palavra que está lá é submeter-se, ou qualquer coisa que lhe equivalha. Qualquer coisa. Não é outra coisa, a ideia dele realmente é de submissão. Inclusive a palavra que na nossa versão aqui é usada lá no versículo 21, a palavra que é usada no original é que você precisa estar sob o comando, sob a orientação de alguém. A palavra que é usada lá no original é hipotasso, que é a formação de duas palavras. Hipo de você estar embaixo, e taço de você estar sob orientação, sob o comando, sob a ordem de alguém. Então a palavra que o Espírito Santo colocou em Paulo para que ele escrevesse, para que edificasse a sua igreja em todos os tempos, realmente é submissão, não é outra. Uma outra coisa que precisamos esclarecer: ao falar sobre submissão, nunca se teve a ideia de que alguém é superior a outro, de que a pessoa de alguma forma é melhor do que outra, é mais digna, no sentido que você puder imaginar. Não existe isso, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Adão estava só, e que foi Deus quem olhou para Adão e disse assim, Gênesis 2,18, né? Eu vou providenciar para ele uma auxiliadora que lhe equivalha, é o que diz a NVI, ou uma auxiliadora idônea, alguém que seja compatível com ele. A ideia de Deus criar uma pessoa para auxiliar Adão, não é criar uma pessoa que iria ser subserviente a ele, não é criar uma pessoa que seria inferior a Adão, em sentido nenhum, irmãos. Sabe o que é em sentido nenhum? Não é. Mas há uma diferenciação muito clara que já aparece lá em Gênesis. Deus criou uma pessoa essencialmente igual a Adão, com as mesmas capacidades deles, com a mesma condição física, intelectual, psicológica, emocional. Criou uma pessoa compatível com Adão, mas que vai realizar uma função diferente. Foi Deus quem designou uma função para Adão, foi Deus quem designou uma função para Eva. E ao fazer essa designação, Ele não está levando em conta quem é melhor do que quem. Eu sei o quanto isso é difícil para a gente. Eu sei o quanto isso é complicado para a gente, porque na nossa cabeça é assim, se alguém está liderando, então deve ser meritocracia. Claro, se não tiver nada a ver com a política, com essas coisas todas, deve ser meritocracia. A pessoa está liderando porque ela tem mais condições, porque ela tem mais habilidade nesse sentido. É assim que funciona com a gente, né? A gente vai dar sempre prioridade àquele que canta melhor, que toca melhor, que organiza melhor, que faz isso ou aquilo de alguma forma melhor. Então, na nossa cabeça, parece que essa pessoa é superior a outra. Não é. O fato de eu e você fazermos alguma coisa melhor do que o outro, isso não nos faz superior a essa pessoa. Entenda, irmãos, que o fato de você dirigir melhor do que alguém, isso não faz você uma pessoa melhor do que ela. Me diga, por que eu seria melhor do que alguém? Porque eu dirijo melhor do que fulano. Por que você seria superior a alguém? Porque você consegue entender melhor de matemática do que cicrano. Isso não faz de mim ou de você uma pessoa superior ou uma pessoa inferior. Mas Deus estabeleceu muito claramente uma função que Adão deveria desempenhar, que Eva deveria desempenhar.
E é isso que o apóstolo Paulo está refletindo agora, quando ele escreve aos Efésios. E quando o Espírito Santo registra isso para nós, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. É óbvio, é claro que ele não está falando de uma submissão geral. Ele já fez isso no versículo 21. No versículo 21 ele já disse que nós precisamos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo, quando orientados por essa pessoa. Quando formos orientados pela palavra de Deus, precisamos nos submeter. Mas agora no versículo 22, ele está olhando para a esposa e está dizendo: olhe, entenda que você precisa submeter-se à direção do seu esposo, porque é esta a vontade de Deus. Não é, inclusive, irmãos, uma submissão qualquer. Veja o final do versículo 22. Tem uma vírgula e ele escreve assim depois: como ao Senhor. Percebem qual é o tipo de submissão que a Bíblia espera que a esposa tenha ao seu marido? Como ao Senhor. É isso que ela espera. Da mesma forma que você se submete a Deus, que você está disposta a atender ao Senhor, você precisa estar disposta a se submeter ao seu marido. Dessa mesma forma. Aí você pode dizer assim: rapaz, mas isso aí é muito complicado. Isso aí é muito difícil. Como é que eu vou me submeter dessa forma? Veja o versículo 24. Se você ainda não entendeu, veja o versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Estão vendo o que é que o texto diz? Se você tinha alguma dúvida do que ele estava falando no versículo 22, o versículo 24 esclarece para a gente: assim também as mulheres sejam submissas aos seus maridos em tudo. Em tudo. Como devemos ser submissos ao Senhor? Eu sei que talvez você esteja dizendo: mas como eu vou ser submissa ao meu marido com todas as dificuldades que ele tem? Com todas as limitações que ele tem, com todas as lutas que ele enfrenta, com todas as dificuldades que ele enfrenta. Quando o Espírito Santo, irmãos, inspirou esse texto, ele sabia da sua vida, da vida do seu marido, da minha vida também, e da vida de cada pessoa aqui presente. E ele não fez esse texto para ser aplicado apenas na vida daquele casal onde o marido tem todas as qualidades que você acha que o seu não tem. O texto não foi escrito só para ele, só para aquela pessoa que é casada com um homem que é inteligente, que tem uma mente muito boa, que pensa lá na frente, que é planejador, que é isso. Não foi. Não foi, não tem nenhum tipo de exceção, nenhum. Por sinal, ele apresenta um motivo muito forte para que a esposa seja submissa ao seu marido. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, é verdade, irmãos, não tem um outro contexto, não tem uma outra coisa para se dizer. Não tem como dizer foi apenas a palavra, foi o contexto da época de Paulo. Algumas pessoas já disseram isso. Já disseram: pastor, Paulo vivia numa sociedade extremamente patriarcal. Extremamente patriarcal. É óbvio que ele foi afetado por essa sociedade. Ele vivia nessa sociedade e é claro que ele não tinha como fugir disso. Sim, é verdade, irmãos. O apóstolo Paulo era um homem do seu tempo, como eu e você somos. Eu não tenho como pensar como uma pessoa do século I morando em Jerusalém, na Palestina do século I. Eu não tenho como pensar como uma pessoa que mora na Europa no século XXI. Eu sou sergipano e moro aqui em Aracaju. Eu só tenho como pensar dentro do meu tempo, da minha sociedade, do meu contexto. Sim, é verdade, Paulo era esse homem. Mas tem uma coisa, irmãos. Ele foi inspirado por Deus a escrever a palavra. E foi o Espírito Santo quem guiou e que orientou. Se você pega o capítulo 5, os versículos 21 a 24, e tira da carta dele aos Efésios,
O que é que você vai fazer com essa mesma carta, no capítulo 2, no versículo 8, quando diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que você vai fazer com esse texto? Você vai dizer que Paulo estava influenciado pela sociedade da sua época, e por isso esse texto não deveria estar aqui? Eu e você não temos como rasgar um pedaço da Bíblia e ficar com o outro. Não temos. Ou ela é a palavra de Deus completamente inspirada para a sua vida e para a minha vida, ou ela não é nada. Ela só não pode ser parcialmente, quando eu gosto, quando me agrada, ou quando agrada a você. Não, isso aqui me agrada. Ser salvo pela graça é muito bom, glória a Deus, disso aí eu gosto. Submeter-se ao meu marido, não. Não, aí eu não gosto. E ainda mais, como ao Senhor. Como é que se submete a um homem como ao Senhor? Primeiro, nós precisamos explicar um limite que é muito claro, irmãos, para qualquer pessoa. Você precisa ser submissa a seu esposo naquilo que não for manifestar uma rebelião contra o próprio Deus. Não faz sentido você ser submissa ao seu esposo quando ele está te levando ao pecado. Aí é bem diferente. Aí é bem diferente. Lembra do que o texto disse? Seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Lembre-se que Cristo não levaria você a pecar. Lembre-se que a orientação de Deus não é levar você a se distanciar dele. Então, se o seu esposo está propondo coisas que vão te afastar realmente de Cristo, você não precisa, muito pelo contrário, você precisa orientá-lo segundo a palavra de Deus. Você não pode seguir a orientação nem de seu esposo, nem de um amigo, nem de quem quer que seja, que queira lhe afastar do Senhor, que queira levar você a pecar. Não deve. Então, onde é que está o limite dessa submissão? Quando isso desagrada a Deus. Se o que o seu esposo está propondo a você desagrada ao Senhor, não faça. Você não precisa fazer. Agora tem uma coisa interessante. Você sabe que na maioria das vezes, a grande parte das discussões que nós temos são por coisas que não estão tão claras assim na Bíblia. Você acha que, por exemplo, no geral, seu esposo ia dizer para você cometer um crime? Não vai. No geral, ele não vai estar lhe dando orientações para você desobedecer a Deus. E se lhe der, não faça. No geral, as nossas discussões são sobre o quê? Sobre coisas do dia a dia da nossa casa. Sobre a educação dos nossos filhos, sobre comprar ou não comprar, sobre como proceder, como aplicar o dinheiro, como aplicar o nosso tempo, sobre sair ou não sair, como se relacionar com as pessoas ou não. E nesse sentido, é necessário que você siga a orientação de seu esposo. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque ao fazer isso, você vai estar sendo submissa ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo. O Espírito Santo de Deus foi que inspirou essa palavra. É o Espírito Santo de Deus que vai cobrar isso de você e de mim. Entendem? Eu não vou ter que dar conta à minha esposa apenas se eu a amei de forma sacrificial ou não. Muito mais do que isso, eu vou ter que dar contas a Deus, que foi quem inspirou a palavra. É a Deus que você também vai ter que dar conta por aquilo que você fizer. E não tem como você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, tudo bem, o Senhor disse para eu ser submissa a meu esposo, mas o Senhor sabe quem era meu esposo, não sabe? O Senhor sabe quem ele era. Como eu poderia ser submissa a essa pessoa? Nós não teremos como apresentar esse tipo de desculpa diante de Deus. Você vai precisar realmente se colocar diante de Deus e pedir graça a Ele para fazer aquilo que a palavra de Deus orienta a você e a mim a fazermos. Cada um de nós. Entenda uma coisa, irmãos, ao fazermos isso, nós somos abençoados pelo Senhor. Somos abençoados por Deus. Eu tenho certeza
que se nós dessemos o microfone para as esposas falarem, talvez nós passássemos o resto das nossas vidas aqui ouvindo o quanto os maridos não são merecedores deste tipo de submissão que é falada na Bíblia. Eu tenho certeza disso. Imagine, se a gente pegasse cada esposa aqui presente e ela viesse aqui e desse o microfone para ela falar. No final dos tempos, nós ainda estaríamos aqui. Estaríamos aqui, talvez metade do auditório já tenha falado. Eu não tenho dúvida que não há merecimento. E é por isso que não é com base nesse merecimento que eu estou dizendo a você que se submeta ao seu marido. Não é com base no merecimento. Não é com base na bondade dele, mas na orientação da palavra de Deus. Naquilo que a Bíblia diz a você e a mim. Talvez você diga assim: pastor, meu esposo é uma pessoa extremamente complicada. Eu entendo que seja. Agora me tire uma dúvida, você só sabe disso agora. É só agora que você sabe. Quando ele era um gatinho bonitinho, que você pensava que ia ficar sem casar, você não pensou nisso. Não é? Você não pensou nisso, naquela hora não. Não, eu já estou ficando assim, peraí, eu vou casar, acabou. Nesse momento você não avaliou. Agora que está casado é o momento de repensar. Não, não é. Agora não é o momento. Agora não é o momento de dizer assim: não, eu não posso mais ser submissa a ele por causa disso. Eu não posso ser submissa porque ele pensa dessa forma ou pensa daquela outra. Você teve tempo para fazer isso. Você teve tempo para pensar nisso. E se você escolheu casar com ele, a orientação agora é: submeta-se a ele. É essa a orientação de Deus. Quando você não faz isso, irmã, você vai colher o fruto daquilo que você está plantando. Não tem jeito. É a Bíblia que orienta. E quando você não se submete ao seu esposo, quando você não o respeita como a Bíblia diz que ele deve ser respeitado, não tem jeito, você vai colher os frutos disso. E quem de nós, irmãos, quem de nós nunca experimentou esse tipo de dificuldade? Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa falta de disposição em se submeter ao Espírito Santo, que nos dá esse tipo de orientação. Quem de nós nunca experimentou esse tipo de problema? Muitos anos atrás eu li um livro, e aquele pastor David Wilkerson, aquele pastor americano, né? Acho que foi ele que escreveu A Cruz e o Punhal, né? Ele conta que uma vez ele estava indo fazer um sermão, pregar em algum lugar. Ele parou o carro, estava caminhando pela calçada, e uma mulher foi, agarrou o braço dele, chorando, e não parava de chorar, e ele não sabia o que fazer, mas parou e ficou ali, até ver o que ia acontecer. E aquela mulher segurando o braço dele, chorando. Quando ela parou de chorar, ela disse: pastor, meu marido saiu de casa, e eu estou muito triste por isso. Meus filhos foram com ele, e eu estou sozinha. E eu tenho certeza que eu sou a culpada desse negócio. Eu tenho plena convicção de que fui eu que provoquei isso. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Ela tinha consciência, irmãos, de que ela estava colhendo algo que ela plantou. Mas agora não seria fácil de consertar. Depois que é feito, depois que estragou, não vai adiantar você sentar só, conversar com seu marido e dizer assim: eu não tenho sido submissa, me perdoe. E daqui a 3 minutos, a vida de vocês mudou. Mudou tudo, pronto. Como se aquilo nunca tivesse existido. Não vai acontecer, vai precisar esforço diário. Vai precisar que ele perceba isso. Vai precisar que o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus confirme essa disposição no seu coração de ser submissa antes de qualquer coisa a Deus. E sim, porque o Senhor manda ao seu esposo, aquele que você escolheu para passar o resto da vida com ele. Quando você não faz isso, sabe o que você vai conseguir? Um casamento triste, complicado, cheio de confusão. Não sei se todos sabem, mas homens e mulheres reagem de forma muito diferente, né? As mulheres geralmente falam mais, os homens ficam um pouco mais calados. E às vezes as mulheres dizem:
por que é que ele não fala? Por que é que ele não diz? Deixa eu tentar dizer para vocês aqui, em 2 minutos, geralmente, como é que os homens pensam. Eles não dizem, primeiramente, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque se ele for discutir com você, no nível que você está discutindo, ele vai lhe ferir, e muito. E muito, não é pouco. No geral, as mulheres não têm muita dificuldade em dizer o que pensam numa discussão em casa com o marido. E aí, muitas e muitas vezes, eles acabam se calando, indo para algum lugar, ouvindo e não dizem nada. E aí elas ficam mais chateadas porque é que você não responde. Deixa eu lhe dizer, sorte sua que ele não responde. Se ele respondesse, talvez você não ficasse mais em casa. Talvez você não continuasse mais casada com ele. Porque não tenha dúvida, o homem sabe fazer isso muito bem. Ele sabe brigar, ele sabe ofender, ele sabe ser mau, com toda força. Você não tem ideia disso. É por isso que ele se cala. Porque ele entende que ela é a parte mais frágil, é a esposa dele. Ele não deveria dizer a ela o que ele pensa naquele momento. De jeito nenhum, jamais. Talvez alguns deles preferissem morrer a dizer a ela o que ele está pensando naquele momento. É por isso que se cala. É por isso que não responde. Porque na realidade ele não quer ofender você da forma que você está ofendendo, desacatando e dizendo o que não deveria dizer. E aí, algumas vezes, depois que a esposa faz isso, depois que ela pôs tudo para fora, disse tudo o que queria, aí chega perto dele e diz assim: vai ficar com esse bico aí o dia todo, é? E que criatura rancorosa é essa? Aqui, você não sabe perdoar não, é? Dá para imaginar, irmãos? Dá para imaginar? Você acabou de dizer tudo o que não deveria. Acabou de ofender de todas as formas que você podia. Aí agora que você se sente aliviado porque disse tudo o que queria e não devia, mas disse, aí você acha que o outro deveria simplesmente passar uma borracha e dizer: não, é verdade, você já aliviou seu coração de uma forma pecaminosa, mas você já aliviou seu coração, tudo bem, vamos seguir. Isso não vai acontecer. Essas coisas vão se acumular, essas coisas vão permanecer. Sabe o que você vai perceber com o passar do tempo? Que se você continuar a agir dessa forma, se você continua a desacatar, se você continua a usar palavras duras o tempo todo, você vai perceber seu esposo rindo com os amigos, rindo com as pessoas da igreja, rindo com as pessoas que estão próximas a vocês, mas nunca com você. Sabe o que é nunca com você? Não tem. E você vai chegar e dizer assim: por quê? Qual é o problema? Por que na igreja, por que com os amigos você é uma pessoa e com a gente aqui em casa você é outra? Por que você é calado? Por que você não conta piada como você conta para os outros? Por uma coisa muito simples. Por tudo que ele já ouviu de você. Por tudo que ele ainda ouve. Por todo o desprezo que ele passa dia após dia com as suas palavras. É só por isso. Por que você acha que ele vai querer conversar com você? Por que você acha que ele vai querer sorrir com você? Me tira essa dúvida aí, vá, me diga. Se você ouvisse isso sempre de uma amiga sua, você ia sentar para sorrir com ela? Para comer alegremente e contar piada? Me diga, quando? Não entende, sabe? Muitas vezes, ele diz assim: não, mas mulher é assim mesmo, mulher fala mesmo, ela tem vontade de falar, ela fala. Sim, é verdade, ela pode ser assim mesmo, mas ela vai colher os frutos do ser assim mesmo. Não tem jeito. Isso tem consequências, aquilo que você diz tem consequências e as coisas não são fáceis de se resolver assim. Não é só chegar depois e dizer assim: me desculpe. Não é tão simples assim. Ou você saber que você desacatou, que você fez algo que não deveria fazer,
que você fez algo que entristeceu o outro. Aí quando o outro está triste, aí você olha para ele e diz assim: e já está com essa cara de bicho, é? E já está com essa cara de pouco, e já está emburrado, é? Não diga. Irmãos, quando a mulher diz isso a um homem, o que ele pode fazer de melhor, se conseguir graça de Deus, é ficar calado. Se conseguir graça de Deus, o que ele precisa fazer é ficar quieto. Imagine se ele fosse responder, sabe? Para dizer, você, o que é que passa na sua cabeça numa hora dessa? Vá, me diga aí. Você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, e eu tenho que continuar sorrindo. Que coisa boa, que coisa linda. O máximo que ele vai conseguir, se Deus lhe der graça, é ficar calado. Dizer, tá certo, eu sei. E pronto. E essas coisas, irmãos, não entristecem apenas ao seu esposo. Entristecem a Deus também. Entristece o próprio Espírito Santo. Então tudo bem. Eu sei que talvez as mulheres tenham mais dificuldade em guardar para si o que pensam. Mas o fato desse ser um traço do comportamento e da personalidade feminina não quer dizer que tem que ser assim. É isso que eu queria dizer a você. Não tem que ser assim. Em especial, se isso desagrada a Deus. Em especial, se isso é algo pecaminoso. Não tem que ser assim. Não dá para dizer, não, eu sou mulher, mulher é assim. Não dá para ser. Porque além de ser mulher, você é cristã. Você conhece a Deus, você serve ao Senhor. Você está caminhando para o céu. E você precisa lutar contra isso. Contra essas coisas que desagradam ao seu esposo, mas que antes de qualquer coisa, desagradam ao próprio Deus. Salomão, inspirado pelo Senhor, escreveu um texto belíssimo em Provérbios 31. Acho que todo mundo conhece, né? Provérbios 31. E é nesse texto que ele fala para a gente duas coisas que são muito relevantes e que eu queria lembrar a vocês e encerrar com essa lembrança. No versículo 30, ele diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que será louvada, irmãos, é aquela que teme ao Senhor. Porque a beleza passa, a juventude passa, mas aquilo que você é interiormente, o temor a Deus, não passa. Nós vivemos numa sociedade que a gente gosta daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que é assim, que é assado. E parece-me que por causa desse tipo de convívio na sociedade ocidental que nós temos, a mulher realmente é muito cobrada com relação à sua beleza, com relação ao seu corpo, com relação a se arrumar, com relação ao seu aspecto físico. E parece que já entrou na cabeça dela de que o marido a ama e que vai ficar com ela por causa da cintura dela. Porque ela tem as pernas bonitas. Porque o cabelo dela é maravilhoso. Me diga, deixa eu dizer a vocês, isso nunca passou pela cabeça de um homem. Sabe o que é nunca? Ele jamais iria achar que deve ficar com você porque você tem um corpo bonito. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque existe 1 milhão de outras com corpo bonito também. Ou você acha que é só o seu? É por isso que o texto está dizendo, a formosura é enganosa, é vã. A beleza física é extremamente vã, extremamente enganosa. Não é por isso que seu marido te admira. Não é por isso que ele vai gostar mais de você, porque você está mais arrumada ou menos arrumada, mais bonita, mais magra ou mais gorda, ou seja lá o que for. E eu não estou dizendo para você ser feia, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é isso o principal. Isso que Salomão disse aqui, inspirado por Deus, é a mais pura realidade, irmãos. O que conta é o quanto você teme ao Senhor.
É isso que faz o seu esposo te amar, te respeitar, querer estar com você. Às vezes as mulheres pensam assim, não, meu marido me traiu porque eu estou gorda. Meu marido me traiu porque eu não sou bonita, ou por isso ou por aquilo. Não, ele te traiu porque o coração dele é pecaminoso mesmo. Ele te traiu porque ele errou mesmo, ele te traiu porque ele falhou mesmo. Não foi por causa disso não. E se você teve alguma coisa a ver com essa história, tenha certeza que não foi o seu corpo. Pode ser o seu comportamento, pode ser a sua língua, mas não o seu corpo. Você acha que seu marido vai lhe trair porque você engordou? Não vai, rapaz, não vai. De jeito, isso não vai acontecer. Agora, aquilo que você diz a ele, o modo como você o trata, isso sim influencia o modo como ele lhe vê. As palavras que você diz em cada momento, se você o respeita ou não, isso sim faz ele pensar o quanto vale a pena ficar com você e como vale a pena ficar com você. Não é por causa da beleza. Provérbios 31, versículos 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente. Mas tu a todas sobrepujas. Percebe que o texto não está falando sobre aspecto físico algum. O texto está falando sobre pessoas que procedem virtuosamente. O que eu queria dizer a você, minha irmã em Cristo, nessa noite, é que se volte para Deus, se humilhe diante do Senhor, peça graça a Deus para se submeter ao Senhor antes de tudo. E por causa da sua submissão, do seu temor ao Senhor, submeter-se também ao seu marido. Tratá-lo com respeito, com decência, sem desacatos, sabe? Sem palavras ofensivas, porque isso não agrada a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Não faça isso porque Ele merece, não. Eu sei que você pode dizer assim, pastor, você está aí me dizendo para tratar o meu marido de forma respeitosa, mas você não tem ideia de como ele me trata. Eu posso imaginar. Eu sei que existem homens que são terríveis mesmo. Eu posso imaginar. É por isso que eu estou dizendo a você, faça isso por temor a Cristo, por temor ao Senhor. Da mesma forma que Cristo lhe trata diariamente. O Senhor não lhe trata de forma graciosa e bondosa, porque você é boazinha. Ele lhe trata de forma graciosa e bondosa, porque Ele é misericordioso. É por isso que dia após dia, a misericórdia dEle se renova sobre a sua vida. E é com base nisso que eu quero dizer a você que se submeta a seu esposo por causa de Cristo. Não por causa dele, não por causa dos merecimentos dele. Mas e aí, eu vou ficar me submetendo a ele a vida toda e isso nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar o comportamento dele. Vai mudar no momento em que Deus quiser fazer isso. E você precisa apresentar o seu esposo a Deus. Você tem orado por ele? Você tem assim, sinceramente, se colocado diante de Deus e orado por ele? Apresentado o comportamento do seu esposo? E dito, Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo mais tolerar esse tipo de comportamento dele. Você tem se colocado diante de Deus? Ore por ele. Apresente isso ao Senhor. Enquanto você pede graça a Deus para submeter ao Senhor e ao seu esposo, apresente o comportamento do seu esposo também a Deus. É Ele quem tem o coração de todo mundo nas mãos dele. O seu, do seu marido, dos seus filhos, de todo mundo. Mas se rebelar contra o Senhor e contra o seu esposo, não é algo bíblico. E você não vai colher bons frutos disso. Não vai. Porque a orientação da Bíblia é que da mesma forma como a igreja se submete a Cristo, você também se submeta ao seu esposo no temor do Senhor. No temor do Senhor. De forma que Cristo seja glorificado.
Quando Pedro escreve a sua epístola, ele chega a dizer que as mulheres precisavam se submeter aos seus maridos e que com isso elas iriam ganhar os seus maridos para Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: Tito, que as irmãs de mais idade, de mais experiência, elas precisam ensinar as mais novas a amarem aos seus maridos. Percebe a tarefa que você tem? De não só se submeter, não só amar ao seu marido, mas ensinar isso às mais novas. Não é só a sua filha, mas é ensinar aos mais novos. Isso é uma responsabilidade, irmãos, que pesa sobre cada pessoa. Nós temos uma igreja muito jovem, formada de jovens casais, e que precisam de orientação. Sabe, que precisam de orientação, precisam ter alguém que converse, e que deveriam encontrar nas irmãs com mais experiência essa fonte, sabe, de orientação, de poder sentar com ela e dizer: minha irmã, me ajude aqui, por favor. Eu tenho tido esse tipo de dificuldade com meu esposo, nesse sentido e nesse. E você, como mulher de Deus, deveria ensiná-la a amar o seu esposo, a se submeter a ele e a se submeter ao Senhor. É essa responsabilidade que vocês têm diante de Deus. Eu tenho certeza, isso não é fácil. Isso não é nada fácil. Mas vocês têm o Espírito Santo do Senhor que habita no seu coração. E no momento em que você começar a viver dessa forma e agradar ao Senhor, e confiar e colocar a sua vida diante do Senhor, não tenha dúvida, o Senhor vai lhe abençoar. Da mesma forma que você vai colher os frutos do seu pecado, se você abandona o pecado e começa a viver de uma forma que agrade a Deus, você vai colher o fruto do agradar ao Senhor, de viver para Deus, de se submeter antes de qualquer coisa ao Senhor. Por quê? Porque Ele é justo. Ele é sempre justo. Ele é sempre perfeito. Então pare de estar olhando para o seu marido. Olhe para Cristo. Faça um pacto com o Senhor. Entregue seu esposo a Deus e sua própria vida ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar e vamos cantar uma música. Semana que vem nós vamos discutir o amor sacrificial dos esposos. Senhor Jesus, é muito difícil tudo aquilo que acabamos de ouvir nessa noite. Eu tenho convicção disso. Cada exigência bíblica dessa soa para a gente tão complicado. Para algumas pessoas, Deus, de tão difícil que é, elas acham que isso não é nem possível existir. Eu quero pedir ao Senhor pelo teu povo aqui reunido nesta noite. O Senhor sabe quantos casamentos têm enfrentado lutas e dificuldades e problemas e provas. E muitas vezes as irmãs não têm percebido a sua contribuição para isso. Não têm percebido o quanto o fato de não se submeter e respeitar o seu esposo, o quanto isso tem feito mal ao seu casamento. Sustenta as tuas servas, Pai, no nome de Jesus. Sustenta por tua misericórdia e por tua graça, para que elas temam ao Senhor, para que elas queiram fazer a vontade do Senhor. Eu quero orar ao Senhor pelos esposos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Eu não estou em cada casa, eu não sei o que eles têm vivido, mas o Senhor sabe. Por isso eu quero entregar cada esposo também em tuas mãos. Tenha misericórdia. Ajuda-os, Deus. Ajuda-os a amarem a sua esposa de forma que para ela seja uma bênção submeter-se à liderança dele. Fica conosco agora. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos.